Fala pessoal, eu sou o Lucas Cardoso, do Grupo 14, e hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre o nosso projeto, que é o Rate Grade. É uma plataforma de estudos focada mais para o estudante universitário. Logo na tela de login, a gente tem duas opções, tanto para se logar quanto para se cadastrar. Isso está integrado com um CSV, então todas as informações ao final são salvas, e se for para logar, a gente puxa as informações no CSV. Eu vou demonstrar aqui um estudante para vocês. O usuário vai ser estudante 2, instituição Unicamp, um curso, vou falar que vai ser Engicomp mesmo, e a senha vai ser 123, por exemplo. Quando a gente se cadastra, ele aparece um pop-up, e aí a gente já pode vir para essa tela principal. A tela principal inicialmente não tem nada, porque o usuário precisa cadastrar suas matérias. Então ele pode vir aqui cadastrar sua matéria, a gente pode vir com, por exemplo, F328, turma A, professor Pedro Holanda. Quantidade de créditos são 4 e a nota mínima, vamos dizer que é 5, certo? E a média é aritmética. A gente pode escolher entre esses diversos tipos de média, mas vamos facilitar e manter a média aritmética. O cadastro foi realizado e quando a gente volta para cá, a gente tem ela adicionada. A gente faz uma conta em relação ao número de créditos, então aqui aparece quantas vezes você pode faltar. Isso é bom para o estudante para ele poder se organizar, sabe? Às vezes ele precisa estudar, focar mais em uma matéria do que em outra, ele precisa faltar alguma aula, ele consegue manter esse controle todo aqui. Ele pode faltar mais 4 vezes. Dentro da matéria, ele pode adicionar algumas atividades. E aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vai ser a P1, na data foi dia 22/4. A nota que a gente tirou foi, sei lá, 5, e o peso na média, vamos falar como são pesos iguais, peso 1. E uma informação extra, ele pode escrever qualquer informação. Por exemplo, leis de Maxwell. Assim que a gente cadastra a avaliação, a gente vem para... Ela atualiza aqui, e a gente pode atualizar a nossa nota, que vai ser atualizada automaticamente, certo? Isso aqui é um exemplo que eu criei do zero, mas eu posso mostrar também um usuário que já existe e mostrar como o login funciona, né? Eu vou rodar de novo a aplicação. E eu criei um estudante fictício chamado estudante e a senha vai ser senha. Esse estudante já tem algumas matérias, quando a gente loga ele, login realizado com sucesso. E esse estudante já tem algumas matérias definidas aqui, que eu defini para ele. A gente pode tanto, também apagar uma matéria, que ele será apagado. E aqui a gente tem um exemplo aqui. A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, vamos abrir matéria de circuitos, por exemplo. A gente consegue ver a P1, P2, P3, e sei lá, se eu tirei 5 na P1 e 10 na P2, aqui a gente consegue ver que eu não preciso tirar mais nota nenhuma para passar nessa matéria, né? Isso é bom também, de novo, para o estudante se organizar, ver qual matéria ele precisa dar prioridade ou não. E, novamente, claro, a gente pode vir aqui e apagar avaliações. O projeto é basicamente esse, tem algumas melhorias que a gente pode fazer, mas, no geral, foi muito satisfatório. Muito obrigado. Opa, boa tarde, eu sou o Caio e agora eu vou apresentar o código em si do nosso projeto. A gente estruturou o projeto com essas 3 pastas num modelo MVC, Controller, Model e View. Na parte de Controller, a gente organizou as classes que são responsáveis por basicamente manipular os dados e se relacionar com as demais classes do projeto. Em Files, a gente tem todas as informações salvas daquilo que a gente está utilizando e daquilo que é utilizado no projeto como um todo. Então, a gente tem uma para avaliações, outra para matéria e outra para users. Aqui a gente tem algumas classes que lidam com as informações do projeto e algumas que são estáticas, inclusive. Por exemplo, verificar é uma classe útil para a gente implementar em outras classes e tem alguns métodos estáticos. Alguns não, na verdade todos os métodos dessa classe são estáticos. Origin File, que é usado para lidar com arquivos no geral. E agora em Model, a gente tem as classes bases do projeto. Então a gente tem a avaliação, a interface matéria, o usuário
e a gente tem um calc médias aqui que é usado justamente para calcular as médias de uma matéria. Então, a gente tem uma origem média, que é uma classe abstrata, que tem um método que vai ser sobrescrito nas demais classes. Então, esse método é o calc-valor, ele é sobrescrito por tipos de média, quadrática, ponderada, harmônica, etc. E assim a gente tem a implementação, né, de uma das classes abstratas solicitadas no projeto. Aqui a gente tem uma interface, essa interface ela só é implementada pela classe matéria, mas a gente pensou no seguinte na hora de utilizar essa interface. Esse código, com a interface, torna-se extensível. Já é possível que a gente consiga criar outras classes que implementem a interface e assim a gente pode seguir esse modelo aqui. E a gente implementou isso sempre recebendo objetos do tipo interface matéria no código como um todo e não diretamente do tipo matéria. E aqui em Vue a gente tem a implementação das interfaces gráficas. Então a gente tem basicamente uma pasta para cada página. Essa first page é a página de login. E a gente tem algumas classes úteis aqui para essa classe, né? O botão, o painel e tal. E aqui a gente tem, por exemplo, a do menu principal também. E é basicamente isso. É assim que a gente estruturou o nosso código. Nessa base class aqui, a gente tem uma classe interessante, que é a Origin Frame, que é a outra classe abstrata solicitada no projeto, que ela é utilizada como classe mãe para alguns frames implementados. Então, e outra coisa que eu esqueci de comentar, em controller, a gente também faz a manipulação de exceções. Então, por exemplo, quando um usuário tenta cadastrar algum usuário que já existe, a gente verifica se isso é válido e a gente solta um pop-up, né, para avisar caso aconteça algum erro. Então, a gente tem funções, por exemplo, para deletar os dados, para inicializar, para ler todas as informações que já estavam presentes no CSV. E aqui em verificar, a gente verifica se a matéria já existe, para não ter duas matérias com o mesmo nome para o mesmo usuário, e esse tipo de coisa. Bom, então é basicamente isso. Muito obrigado.